Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos continuar, tá? As nossas aulas. Hoje nós vamos começar lá o capítulo 4 do nosso livro de matemática, tá? E a matéria de hoje é múltiplos e divisores de um número, tá? Então, pra gente começar, a gente vai começar através de múltiplos. A palavra múltiplo, né, ela vem de multiplicação. E é exatamente isso. Os múltiplos são os resultados da tabuada de certo número. Por exemplo, múltiplos de 2 são os resultados da tabuada de 2. Então, ó, é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. É isso? Os múltiplos de 5 são os resultados da tabuada de 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Quando a gente for representar os múltiplos, a gente tem que colocar as chaves, tá? E sempre começa pelo 0. Por quê? Porque na tabuada, todo número vezes 0 é 0. Então, a gente tem que sempre começar pelo 0. Então, os múltiplos são os resultados da tabuada. Tranquilo até aí? Então, agora nós vamos para os divisores. Professora, divisores vem de divisão? Isso aí, exatamente. Então, os divisores são os números que dividem quem está aqui dentro sem deixar resto, tá? Então, quais são os números que dividem 5? Ou o número 5 aparece em que tabuada? Então, eu tenho duas formas de pensar. Eu posso pensar quem são os números que dividem o 5 ou o número 5 aparece em que tabuada? Bom, só quem divide o 5 é o 1 e o 5. Não tem mais ninguém. Então, ele só tem os divisores do 5, é o número 1 e o número 5. Agora, os divisores de 10. Quem é que vai dividir o número 10? O 1. Ou, né, em que tabuada o 10 aparece? O 10 aparece na tabuada de 1, porque 1 vezes 10 é 10. Aparece na tabuada de 2, por quê? Porque 2 vezes 5 é 10. Aparece na tabuada de 5, por quê? Porque 5 vezes 2 é 10. E aparece na tabuada de 10, porque 10 vezes 1 é 10. Acabei. Fiz todos os divisores de 10. Agora eu vou ver quem são os divisores de 11. O 11 ele aparece em que tabuada? O 11 ele só aparece na tabuada de 1 e na tabuada do 11. Divisores de 20. Quem são os números que dividem o 20? Ou o 20 aparece em que tabuada? Então, ó, o 20 aparece na tabuada do 1, do 2, do 4, do 5, e aí? Do 10 e do 20. Os divisores, a gente acha a resposta, ó, entre eles. Não é de 1? Por quê? 1 vezes 20. Então, tem que ter o 1 e o 20. Na tabuada de 2, por quê? Porque 2 vezes 10 dá 20. Então, ó, tem que ter o 2 e tem que ter o 10. Na tabuada de 4, por quê? 5 vezes 4, 20. Então, tem, ó, os dois números. Os divisores, eu sempre começo pelo 1, porque o 1, ele divide todos os números. E o último número é sempre ele mesmo, tá? Então, se o divisor é de 10, não pode ter nenhum número além do 10, porque o último número é sempre ele mesmo. Então, vamos recapitular. Múltiplos, resultado da tabuada, não tem fim, tá? Divisores, começa pelo 1 e termina no próprio número, tem fim, ok? Então, agora nós vamos fazer as atividades. Eu vou colocar aí para vocês as páginas para a gente estar fazendo. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Beijos!